Boa noite, sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos fazer aula de filosofia e nós vamos falar sobre mito e a razão. Então a gente vai entender por que a filosofia ela é a continuidade do que os gregos desenvolveram inicialmente como mito. Então os gregos eles iniciaram a filosofia de uma outra perspectiva e essa perspectiva era o mito. O que era o mito? Era uma forma de pensar dos gregos, uma visão de mundo que representava um conjunto de narrativas, de histórias contadas de geração por geração através dos séculos e que transmitiu experiência de várias pessoas e misturavam essas experiências, coisas reais, com fatos fictícios, procurando sempre falar de deuses, heróis e de outros tempos, misturavam a sabedoria do cotidiano com a prática do trabalho, a vida, a religião e a crença. Então essas histórias eram histórias lendárias, que existia verdades e existia também um pouco de fantasia e era uma parte que os gregos utilizavam da vivência do cotidiano para exaltar o trabalho, a vida e questões do cotidiano mesmo, falar dos relacionamentos com outras pessoas, amizade e outras historinhas através do mito. E aí essas histórias elas foram ficando de uma forma tão consolidada que elas se tornaram a filosofia que a gente conhece hoje, a filosofia contemporânea e a filosofia moderna que nós conhecemos hoje. Então, nesses contextos, os mitos eram um modo de pensamento essencial à vida em coletividade, o universo pleno de riqueza e a complexidade construída através de experiência e através das narrativas, inicialmente orais, depois que se tornou esse legado de artigos científicos, de livros, de histórias que nós temos hoje, mas primeiramente era a contação de história. As crenças eram transmitidas e ajudavam a comunidade a criar uma base de compreensão da realidade e desenvolver o pensamento através da fé. A filosofia, ela veio existir enquanto a filosofia que nós conhecemos hoje através dessa reprodução de histórias. Nem sempre as histórias eram histórias com final felizes, como por exemplo o mito da caverna, que é uma alegoria muito conhecida da filosofia. Existiam histórias de narrativas trágicas, como por exemplo Édipo Rei, e outras tantas que não tinham esse intuito de trazer um esclarecimento e uma reflexão igual o mito da caverna trouxe para a gente numa perspectiva positiva. A história de Édipo Rei, eu não sei se vocês já conhecem, é uma história muito triste, onde o Édipo se apaixona e se desposa anos decorrente que o próprio personagem e a profecia, num gesto de arrancar os próprios olhos e sair a vagar pelo mundo afora. A profecia se cumpriu porque ele se recusou a matar uma criança. Essa narrativa possui um fundo moral que alerta que os desígnios para que os deuses não devem ser contrariados e os percursos de Édipo e toda a sua saga teriam vivenciado e decifrado o seu enigma. Não o poupou. O pensamento se formava a partir da polis, de cada vez mais redirecionada pela política e aos poucos a moral pré-estabelecida pela narrativa foram sendo substituída pela ética e os valores da cidadania grega. O nascimento da filosofia. A filosofia nasceu na Grécia e pontuamos a Grécia no século V a.C., não possuía um estado unificado e era formado por cidades e estados independentes, as chamadas polis, que foram o berço da política, da democracia e da ciência ocidental. Os gregos eram um povo comerciante, propenso à navegação e
o contato com outras civilizações. A filosofia nascera das adaptações de pensamentos gregos, conhecimentos adquiridos por meio deles e influência da superação do pensamento mitológico, buscando racionalmente uma nova ordem de pensamento, propriamente a filosofia e a ordenança do mundo. O mito e a origem de todas as coisas. As narrativas tentavam responder às questões fundamentais, como a origem de todas as coisas, a condição do homem e suas relações com a natureza ou com outro indivíduo e com o mundo, enfim, a vida e a morte, questões que a filosofia desenvolveu no decorrer de sua história. Mas aqui poderíamos formular outra questão. A filosofia nasceu da superação do mito, mas foi a superação gradual ou foi um rompimento súbito? Para tanto, temos que primeiramente identificar alguma diferença básica entre os mitos e a filosofia. Mito é narrado pelo poeta que, escolhido pelos deuses, transmitir o testemunho incontestável sobre a origem de todas as coisas, oriundo da relação sexual entre os deuses, gerando assim tudo que existiu ou existe. Os mitos também narravam um duelo entre forças divinas que interferiam diretamente na vida dos homens em suas guerras, no seu cotidiano, como experiência, a origem de castigos e dos males do mundo. Ou seja, a narrativa mística é de origem das coisas a partir de lutas e aliança entre forças que regem o universo. A filosofia. Por outro lado, a filosofia ela vai tratar de uma problemática dos porquês, o entendimento das coisas, de uma maneira universal e na sua totalidade, buscando estruturar explicações de origem comum, de origens naturais e de origens primordiais, como, por exemplo, água, fogo, terra e ar, por meio de combinações e movimentos. O mito está no campo do fantástico e do maravilhoso. A filosofia não admite contradição, existe a lógica e a coerência, a racionalidade e a autoridade. O mito e a filosofia numa perspectiva filosófica. Na origem da filosofia encontramos o mito e a poesia. Para estes, as que chegaram até nós são as poesias, as histórias contadas que a sociedade grega trouxe para a gente, como, por exemplo, a gente pode pensar na história do Édipo, ou podemos pensar na história do mito das cavernas, ou qualquer outra história que a filosofia nos propõe pensarmos. Pode ser o Mundo de Sofia, que é um livro que nós já conversamos um pouquinho no início do nosso semestre, e lá diz que é preciso esclarecer que os chamados filósofos, os fundadores, os oriundos da filosofia, eles tinham essa perspectiva de contar essas histórias e que essas histórias elas tivessem uma representação e uma representação lógica no nosso cotidiano. Então, o intuito da transmissão dos mitos era nessa perspectiva. Eram que essas histórias, mesmo histórias mirabolantes e que na sua totalidade não eram verdades absolutas, porque o que pretendia era destacar algumas características não humanas e sim características de heróis, para que as pessoas, os ouvintes dessas histórias, eles tomassem como base a lição da história, ou seja, aquela coisa que a gente conhece hoje em dia, que é o moral da história. Então, o moral de tal história é X coisa, e aquilo era um pensamento, era numa perspectiva de passar conhecimento, com o intuito de colocar nas comunidades princípios lógicos, moral e sabedoria. Então, durante muito tempo, a filosofia, através dos mitos, ele tinha esse legado. Qual era o legado? O legado do conhecimento, da coesão e de transmitir um recado, e que esse recado
era transmitido porque, ao contar aquelas histórias inspiradoras de alguém que tinha feito um fato de uma maneira tão grande, alguns das histórias eles se sacrificavam ao ponto de perder a vida ou de sacrificar tudo que tinha, riquezas e tudo mais, em prol de uma outra pessoa ou em prol de uma comunidade. Então era um feito muito grande que não poderia passar despercebido para o ouvinte. Então o ouvinte ia tomar como base aquele feito, e aquele feito ele tinha o intuito de ser esclarecimento ou conhecimento, que a gente pode dizer que são palavras sinônimas que a filosofia nos trouxe, nos acrescentou de conceito, e isso era o legado da filosofia antes de ter o nome filosofia. Lá no início, quando foi idealizada pelos gregos, que tinha o intuito só de dizer que era um mito. E aí a filosofia, ela foi tomando corpo, ela foi crescendo, foi se encorpando, e ao longo da evolução da espécie humana, a filosofia ela se desenvolveu enquanto ciência, e essa ciência ela trouxe uma coisa muito profunda para o nosso entendimento, que é a verdade. E essa verdade, ela é uma verdade inquestionável, e a gente pergunta por que a filosofia ela trouxe a verdade, ela é a busca do conhecimento, do esclarecimento, quando a gente pode pensar na filosofia enquanto início da filosofia ou histórias filosóficas que a gente pensa nos mitos que não são verdades absolutas. E aí o texto ele traz exatamente o que a gente precisa entender para entender que mesmo sendo a busca pela verdade ou a busca pelo conhecimento, a filosofia ela traz esse legado de conhecimento fictício por trás para que se chegue ao conhecimento, ao esclarecimento e essa verdade. E aí o autor vai dizer que é preciso substituir uma nova lógica e entender que os heróis apresentados pela filosofia tinham a técnica de influenciar o conhecimento a serviço do capital, ou seja, além de apresentar o conhecimento, o homem agora passa a ser entendido como um observador do conhecimento, que ele vai observar o conhecimento camuflado através de uma história mitológica. Ou seja, aqui a gente vai entender outros valores existentes na filosofia, que é a crença, a lógica, a razão e a compreensão de mundo. E aí o autor vai terminar o texto perguntando, mas o que é mito realmente? E aí ele vai responder que essa parte mitológica é a representação da natureza buscando explicar a realidade, que é uma necessidade humana, e ele vai dizer que isso é uma necessidade que nós herdamos, a gente nasce com essa vontade, com esse desejo de querer entender, de querer conhecer os porquês e de entender o universo que nos cerca e de querer entender quais são os mecanismos eficientes para que a nossa vida possa ser uma vida de realização, de tranquilidade, de sucesso. E aí o autor vai dizer que a filosofia ela tem esse legado, iluminar as trevas da ignorância, quanto mais dissolver os mitos e anular a nossa imaginação. Então a filosofia ela é essa ciência que ela busca através dessas histórias, dessa representação mitológica, que ela vem misturando lenda, mito e narrativas que tem o intuito de nos apresentar o conhecimento, a verdade e a busca pelo conhecimento. Então, esse texto de Mito e Razão, ele tem necessariamente o legado de apresentar esses conceitos e dizer a importância que esses conceitos eles representam hoje enquanto filosofia moderna, que são a transmissão das crenças que nos ajudam a viver de uma forma tranquila em comunidade, ou seja, vem representar uma coisa que às vezes falta na nossa vida,
que é o grau de comunicação, é que a gente pode até viver em comunidade, viver num determinado lugar comunitário, mas o que falta muitas vezes é o nosso entendimento, né? A nossa comunicação. Parece que as pessoas elas falam de um jeito que a gente não consegue entender e que a gente também fala para essas pessoas de uma forma que elas não conseguem entender, ou seja, é como se tivesse um ruído na comunicação. E a filosofia ela tem esse intuito. Qual é esse intuito? É desse esclarecimento, desse conhecimento, dessa verdade, para que a gente possa encontrar uma maneira correta e eficiente de fazer essa comunicação. E é através dessas narrativas, dessa apresentação do mito, que a gente pode entender como o mundo pode ser construído através de cada nova geração. E como essa representação narrativa pode influenciar no mundo melhor. Então, é essa a perspectiva da sociologia enquanto ciência moderna. Qual é esse legado? É o legado de apresentar o conhecimento, e esse conhecimento em forma de entendimento. Esse entendimento ele pode ser apresentado por uma dessas historinhas, e que a gente entendendo que existe o moral da história. E esse moral da história é o que nos mantém na comunidade de uma forma tranquila, de uma forma que a gente possa entender o que o outro pensa, aceitar o que o outro pensa e respeitar. E aí o texto ele tem essa palavra, que o respeito ele cria um solo firme de certezas, e que através disso a gente pode ter a representação da nossa religião, das nossas crenças, dos nossos costumes e das nossas vontades, que é o legado muito maior que essa representação da filosofia. E é isso, foi isso que o texto trouxe para a gente. Então, o texto é Mito e Razão, e é um texto que ele tem essa representação que a gente possa entender partes importantes da filosofia. E aí eu elaborei um exercício, e nesse exercício eu coloquei as perguntas e as respostas. Está respondido já, não precisa me encaminhar. Ele é um fio condutor para que a gente possa entender como será a nossa prova colegiada. E aí a primeira pergunta é: no início dos tempos é provável que o homem, de modo geral, não tenha se questionado sobre a origem do universo, do mundo? Sim, o homem ele sempre é uma coisa que ele sempre se questionou. Do início da evolução do mundo é uma coisa que nós sempre nos questionamos. Essa é a nossa busca. O termo filosofia quer dizer amigo do saber? E aí eu já respondi lá, sim, uma espécie de amigo de sabedoria, de busca de verdade, de busca de conhecimento. Então esse é o significado da filosofia. Existe hoje uma única definição aceita para o que é filosofia? Não. Existem várias definições para o que é filosofia, e é a evolução da filosofia nesse tempo a qual ela se destacou enquanto ciência. A gente vai se redescobrindo, e a literatura vai propondo novos conceitos, e nós vamos absorvendo esses conceitos, e esses conceitos eles têm essa representação de apresentar o que é a filosofia. A filosofia utiliza primordialmente a razão? Sim, essa é a perspectiva da filosofia, a busca da razão, a busca da verdade. E a quinta é: as narrativas mais remotas que revelam a filosofia tiveram como registro a oralidade? Sim, a filosofia começou através da contação, da representação de fatos orais. E a 8 é: em resumos, os sofistas eram céticos? Sim, eles buscavam isso, eles buscavam acreditar. Então o ceticismo estava muito presente na contação de história e na vida dos sofistas. O retorno da literatura clássica trouxe um reviver da filosofia antiga? Sim, houve um retorno e um aprofundamento no estudo desse sentido. A 8. Nada houve no campo da filosofia especulativa do século XVIII? Houve o pensamento materialista revigoroso, ou seja, a filosofia ela tem se descoberto enquanto ciência,
e apresentado pensadores que vão trazer na sua perspectiva pensamentos que vão se renovar. E a 9, os filósofos separam os sentidos e a razão. Sim, eles vão dizer que são coisas distintas. A razão é a busca do conhecimento, é a busca da verdade, e o sentido são que vão nos impulsionar, é o que nós recebemos e qual a significância daquilo pra gente. Então esse é o exercício, tá? Não precisa ser encaminhado. É apenas uma representação do que será a nossa prova colegiada. Então a prova será assim, vocês podem tomar como base a forma que eu apresentei, destacando. Vocês viram que lá tinha as alternativas, mas eu destaquei apenas a alternativa correta para que vocês pudessem entender. Então, vocês podem fazer desse mesmo jeito, tá? Quando eu encaminhar as provas para vocês, vocês podem destacar e me enviar somente com uma única questão, com uma única alternativa, a questão, com uma única alternativa destacada, simbolizando qual é a perspectiva de resposta correta. Então, me encaminhe desse jeito, que vai ficar bem fácil para eu corrigir. Então é isso, muito obrigado, boa noite e até amanhã.